Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Nós estamos aqui hoje para mais uma parte da parte, uma série de entrevistas que a gente bolou com o cliente. A ideia é ouvir quem paga a conta da arbitragem, dando sua opinião, suas críticas e suas impressões da arbitragem. Esse projeto é patrocinado pela Omni Bridgeway, que é um fundo de investimento em litígios, e pelo Queen Emanuel, que é um escritório com sede em diversas cidades e que também é um dos nossos patrocinadores. Queria agradecer, então, hoje aqui o Roberto Pena, que é diretor jurídico e de relações governamentais do Grupo CCR, que topou estar aqui hoje para essa entrevista. Gostaria de agradecer a Débora Visconti, que é sócia de Visconti Advogados, que vai também nos ajudar a entrevistar o Roberto, e o André Luiz Monteiro, que é off-consul do Queen Emanuel, e que nos ajuda com esse projeto e coordena isso. André, e que é o nosso Advisory Board do canal Arbitragem, talvez o título mais importante do André. Então, eu gostaria de passar a palavra para o André, agradecendo novamente a disposição dele. André, tudo bem? Oi, Lauro, tudo bem? Bom, prazer estar com você de novo. O Lauro Parente, eu costumo dizer que o Lauro Parente é o nosso Jorge Paulo Lemann da arbitragem brasileira. Hoje eu vou dizer que ele é a Luísa Helena Trajano da arbitragem brasileira, para fazer uma homenagem às empreendedoras brasileiras também. É um prazer estar aqui de novo, conversando dessa vez com o Roberto Pena e com a Débora Visconti, que o Lauro já apresentou. E eu vou começar fazendo algumas perguntas. A gente vai perceber que dessa vez o foco das nossas perguntas vai ser um pouco em arbitragem e administração pública. Isso por uma razão óbvia, porque o Roberto, como diretor jurídico da CCR, tem uma boa experiência nessas arbitragens. E eu queria fazer um agradecimento aqui especial para Aristeia Totti, que é procuradora da AGU e membro do NEA, né, do Núcleo de Especialidade de Arbitragem da AGU, que eu bati um papo com ela antes, né, um pouco antes dessa entrevista, para ver também, assim, o que eles têm pensado a esse respeito. É bom que a gente consegue fazer uma comparação também. Então, um agradecimento aqui para a Teia. Roberto, vamos lá. Primeira pergunta. E é uma pergunta, enfim, um pouco sobre o seu dia a dia, um pouco sobre você, um pouco sobre a empresa, né? Conta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, quais são os principais projetos da CCR no Brasil atualmente. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? André, primeiramente eu vou falar um pouquinho da CCR, né? Acho que não sei se todo mundo conhece a CCR. A CCR é uma empresa de infraestrutura, né? Com foco muito grande em mobilidade. Então, eu vou falar um pouco de alguns números aqui da CCR para o pessoal ter uma noção do que é, né? Então, a CCR atualmente, ela administra 3.955 quilômetros de rodovias em 6 estados brasileiros, tá? Ela tem 18 concessões de rodovias nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Atualmente, a gente tem 19 concessões de aeroportos no Brasil, América Latina e Caribe, né? Temos 9 operações aeroportuárias nos Estados Unidos. A gente administra mais de 50 estações de metrô em São Paulo e na Bahia, né? A gente tem 3 linhas do VLT no Rio de Janeiro, né? Com 28 quilômetros de extensão. Temos 19 barcas no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro, como o André, sabe bem, já deve ter andado muito nas barcas. E temos mais de 12 mil colaboradores. Então, uma das maiores empresas de infraestrutura do país, da América Latina. E, sob o ponto de vista de desafio, acho que o grande desafio da CCR atualmente é a renovação de suas concessões, né? A gente administra aqui, vou citar aqui a Dutra, né? A Nova Dutra, que é uma das primeiras concessões de rodovia do país, cujo prazo está se encerrando, né? Na verdade, já se encerrou, houve uma prorrogação do prazo do contrato de concessão para que desse tempo do governo federal estruturar uma nova licitação, e já foi marcada essa semana a data do edital, né? Ou seja, da entrega o resultado, ou seja, seria dia 29 de outubro, né? Então, assim, além da Dutra, existem uma série de outras concessões aí, tanto no âmbito federal quanto nos estados, que sairão esse ano e no próximo ano, e que está muito no foco da CCR, como uma renovação aí do seu parque de concessões, tá?
Também esse ano a gente acabou de ganhar aqui 15 aeroportos novos, né? No sul e no central. E vamos assumir isso durante esse segundo semestre, início do ano que vem. E então a CCR passou a ser a maior operadora de aeroportos no país. Então, assim, eu acho que esses são os principais desafios da CCR para os próximos anos. Obrigada, Roberto. Obrigada, André e Laura, pelo convite. É um prazer participar desse bate-papo e ouvir a experiência do Roberto, que, como vocês aprenderão ao longo dessa entrevista, ele tem experiência em todas as áreas da arbitragem, ele é um grande player da nossa arbitragem. E aí, com base, né, nessa sua experiência, a gente queria te ouvir um pouco, porque a gente sabe que você ficou um tempo como advogado externo e hoje você é in-house. A gente queria que você contasse um pouquinho da sua carreira para a gente e quais são os maiores desafios como diretor jurídico na sua área, na área de infraestrutura, que é uma área assim, importantíssima para o Brasil. Falando um pouco da minha carreira, eu iniciei minha carreira profissional no escritório do professor Arnaldo Valde. Estagiei lá, fui efetivado como advogado no Rio, depois vim para São Paulo, ao todo fiquei 13 anos no escritório. Depois eu saí para montar meu escritório, fiquei 5 anos no meu escritório, e lá comecei a atender a CCR como cliente. Chegou um determinado momento que a CCR representava mais de 70% do meu tempo dentro do escritório, e chegou ao final do ano de 2010, a CCR ia fazer mais um grande salto de tamanho, e aí eu fui convidado para entrar na companhia para ajudar nesse crescimento. E aí eu fui contratado, um pouco depois a minha equipe do escritório foi absorvida junto. Então hoje eu tenho o prazer de trabalhar com as pessoas que trabalhavam comigo no escritório aqui dentro. Então, eu saí achando que eu ia ficar um ano na CCR para ajudar o cliente a crescer, depois ia voltar para o escritório, mas eu me apaixonei pela empresa e estou aqui há 10 anos. Esse ano eu completei 10 anos na companhia. Que mexer com infraestrutura é uma coisa muito bacana, muito divertida, é um desafio muito legal, você ajudar o país a crescer, então é realmente muito gratificante. Com relação aos desafios, Débora, eu acho assim, numa empresa de infraestrutura, os principais ativos da empresa são contratos, né? Contratos de concessão, né? Contratos com o poder público, né? E o grande desafio é você conseguir manter esses contratos de forma que eles sejam respeitados do início ao fim, né? Você garantir que o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido quando da licitação, que esse equilíbrio seja mantido do início ao fim, né? E você conciliar interesses privados com interesses públicos é algo que, observando as regras de direito público, é um desafio muito grande, né? Então, às vezes, a iniciativa privada tem uma série de ideias e iniciativas que gostariam de implementar, e às vezes você tem umas travas no direito público, você precisa fazer essa conciliação de tal forma que esses projetos fiquem de pé, observando as normas em vigor. Então, você tem um lado de garantir os contratos existentes, mas também o desafio de você implementar novos projetos, né, trazer novos projetos de infraestrutura para o país. Muito legal, Roberto. É bom saber dos projetos da CCR, também de toda a sua experiência e desses desafios que não são fáceis, com certeza, especialmente num país como o Brasil, que carece de infraestrutura, né? Então, quer dizer, quem está nesse ramo tem um horizonte enorme aí para percorrer. Vamos falar um pouquinho, então, de arbitragem. Vamos entrar no nosso tema aqui. E a primeira pergunta é uma pergunta bastante óbvia para um diretor jurídico. Quando é que você acha que vale a pena incluir uma cláusula compromissória? Quando você acha que vale a pena ir para a arbitragem? E quando você acha que vale a pena ter uma cláusula de eleição de foro ou ir para o judiciário? Quais são os fatores que você usa para decidir entre uma coisa e outra? André, aqui na CCR, a gente chegou já a produzir mais de 7 mil contratos por ano, né? E essa sempre foi uma discussão grande. Coloca arbitragem, não coloca arbitragem no contrato. Como é que a gente resolve isso?
A minha orientação sempre foi para temas menos complexos do dia a dia, rotineiros, cláusula de eleição de foro, tá? Contratos que tenham uma sofisticação maior, que tenham, talvez, tecnologias diferenciadas, uma prestação de serviço mais complexa, aí eu sempre peço para colocar arbitragem, tá? Eu acho que decisões, assim, contratos mais complexos, né, nem sempre são acompanhados pelo judiciário, né? A matéria tratada no contrato nem sempre é acompanhada pelo judiciário. E, às vezes, você sente uma certa dificuldade do tratamento de alguns temas no Poder Judiciário. Então, para essas questões mais complexas, prefiro muito que sejam levadas para uma arbitragem, tá? Então, é muito por aí, né? Com relação à complexidade do tema, se existe aí se o judiciário está habituado com aquele tema ou não, se existe uma jurisprudência sobre o tema. Então, a gente faz essa avaliação, tá? Essa linha. Obrigada, Roberto. E ainda nessa linha das suas preferências, né? E agora dentro da arbitragem, a gente fica tipo um ping-pong aqui do que você prefere quando você opta pela arbitragem, ainda sem tratar da arbitragem com a administração pública, porque as opções nesse caso são limitadas. Você prefere, então, arbitragem institucional ou ad hoc? Olha, eu ainda nunca enfrentei a situação de fazer ad hoc, eu sempre fiz institucional, e assim, me dá muita tranquilidade entrar no institucional, que você já conhece de antemão a regra que vai reger a arbitragem, você sabe que vai ter ali toda uma estrutura administrativa por trás da Câmara que vai tocar a arbitragem, ou seja, ela movimenta o processo, organiza as conversas, então eu prefiro muito mais a institucional. Tá, e árbitro único ou 3 árbitros? E aí, nesse ponto ainda, desses casos pequenos que você acaba levando para o judiciário, você já cogitou em árbitro único ou arbitragem expedita? Eu já cogitei, tá? Mas exatamente por ser pequeno, o assunto não andou, né? Então, eu sempre preferi por 3 árbitros. Eu acho que a troca de ideias entre árbitros é sempre muito bom, né? Eu acho que às vezes você fica com sorte, talvez você fique limitado a uma visão única, que talvez não seja mais apropriada. Eu acho que a troca de ideias é uma coisa que, inclusive, a gente faz na advocacia, né? Ou seja, às vezes você tem uma dúvida, você pergunta para o colega e aí desenvolve, às vezes tem um foco que você não enxergou. E eu acho que essa troca entre os árbitros é sempre muito proveitosa para as partes, tá? Então, eu sempre preferi com 3 árbitros. Sim. E sobre as câmaras, você prefere câmaras brasileiras ou estrangeiras, ou brasileiras em alguns casos, estrangeiras em outros? Eu não tenho essa preferência. Eu tenho, assim, minhas experiências, tanto com brasileiras quanto as internacionais, para mim, funcionam super bem. Aliás, estão cada vez mais organizadas e funcionando melhor a cada dia. Assim, eu realmente estou muito satisfeito com ambas. Sim, verdade. E as suas arbitragens, a maioria é de direito brasileiro ou estrangeiro? Se você já trabalhou com direito estrangeiro, de quais países? Olha, as arbitragens que a gente tocou aqui nos últimos anos foram todas com direito brasileiro, tá? Nós temos alguns contratos com previsão de aplicação de lei estrangeira, e maior parte deles com a lei de Nova York, né, que é muito usada aí em contratos comerciais, mas graças a Deus até hoje não precisei usar, tá? Então, assim, na prática tem sido só direito brasileiro e assim, às vezes câmaras internacionais tratando de direito brasileiro. Tá ótimo. E aí agora eu vou juntar aqui 2 questões. Árbitros nacionais ou internacionais e sede no Brasil ou fora? Eu também não tenho preferência se é internacional
o brasileiro, assim, até hoje também eu só tive experiência com árbitros brasileiros, sempre também muito bem impressionado com o nível, a qualidade dos árbitros brasileiros, extremamente preparados e disciplinados e assim, com resultados muito positivos, né? Mesmo quando a gente perde. Mas, assim, que você vê que realmente analisou a fundo e que a decisão foi muito bem feita. Pelo menos você perdeu direito, né? Então, assim, não tenho preferência, mas realmente, assim, o que eu posso dizer é que eu estou muito bem impressionado com os árbitros brasileiros. Bem legal, Roberto. É bom saber dessas opções todas, acho que fazem realmente muito sentido na sua experiência. Agora, vamos entrar um pouquinho no tema da administração pública, né? Porque, obviamente, que como diretor jurídico de uma empresa que tem muitas concessões, você lida com a administração pública o tempo inteiro. E aí a pergunta o fato da administração pública hoje admitir participar de arbitragem, né, é um grande diferencial para o parceiro privado? E como é que tem sido essa sua experiência com a arbitragem envolvendo a administração pública? Olha, André, é sim um diferencial. Eu acho que... eu vou até dar um exemplo. Recentemente, a CCR celebrou um acordo muito grande aqui no estado de São Paulo, foi noticiado, e esse acordo tem uma previsão de que eventuais controvérsias sejam solucionadas via arbitragem. Isso, para os investidores e para o nosso conselho, foi um fator de muita segurança, né? Assim, de saber que eventual divergência deste acordo seria analisado dentro de uma arbitragem, né? Então, assim, os novos contratos de concessão todos, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, estão prevendo arbitragem, ou seja, o investidor que está entrando também se sente muito seguro de que você vai ter aí essas questões complexas sendo analisadas por pessoas especializadas no tema, né? Então, ou seja, os contratos de concessão, os mais novos, estão cada vez mais complexos, trazendo uma série de inovações que você não encontra ainda na faculdade de Direito, você não vê o pessoal estudando esses temas. Então, assim, realmente muito... dá um conforto muito grande você saber que essas questões, se der algum problema, que vai ter pessoas ali que vivenciaram na prática, ou vivenciam na prática, ou que estudaram o tema, que vão poder analisar essas questões, tá? Então, é um fator de muita segurança para o investidor, tá? Eu não sei se eu respondi tudo, André, eu acho que foi só a primeira parte, não sei se você quer repetir. Eu tenho uma segunda parte, que é a impressão geral de como tem sido as arbitragens com a administração. A gente pode, enfim, você pode responder rapidamente agora e a gente desenvolve um pouco mais nas próximas perguntas. Tá, não, mas assim, o que eu vi essa evolução da arbitragem aqui na administração pública. No início havia muita resistência, né? Hoje em dia, ou seja, como está partindo da própria administração, e a própria administração, acho que tanto os estados quanto a própria União, você vê que tem núcleos hoje em dia especializados em arbitragem, né? Então, você tem acompanhado algumas audiências e você vê que o pessoal muito preparado, né? Assim, muito mesmo, assim. Antigamente eu escutava que não havia paridade de armas. Hoje em dia, eu acho que está, assim, brigando de igual para igual, né? Assim, não deixa a desejar nenhum grande escritório de advocacia especializado em arbitragem, sinceramente. Então, eu não vejo mais essa resistência, eu vejo que eles estão preparados e estão desempenhando um trabalho muito bem feito, inclusive na área técnica, viu? Eu acho que o particular tem lá o perito, né, que ele pode eventualmente contratar, mas a administração, a estrutura da administração possui muitos técnicos extremamente capacitados para auxiliar a União, o Estado nas arbitragens. Então, nessa linha, né, a gente também já tinha conversado sobre esse ponto. Você entende que existe uma percepção geral de que a administração pública é beneficiada pelo Poder Judiciário, não só em relação aos privilégios processuais, mas em relação ao julgamento do mérito? Débora, o que eu acho é assim,
eu não diria ser beneficiada, como se tivesse tipo uma proteção da administração pelo Poder Judiciário. Eu acho que seria algo muito forte. Eu acho que o que acontece é que, como o Judiciário tem muitas causas, ou seja, tem muitas ações, cada juiz tem uma enormidade de processos para serem julgados, todos os meses, anos. Então, assim, quando você traz uma questão extremamente complexa de um contrato de concessão, você vê algumas decisões, inclusive saindo pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, né? Então, assim, se a administração fez desse jeito é porque está certo, né? Então, assim, não entra numa análise profunda daquilo ali, né? E você, muitas vezes, essas questões que vão para litígio, ela não, a decisão da administração não foi uma decisão técnica, né? Ela tem ali, às vezes, um componente político, né? A decisão foi política, não tem nada de técnico. Só que você leva, às vezes, para o judiciário, dada a complexidade do tema, às vezes sai pela tangente nessa linha de que existe uma presunção de legitimidade dos atos administrativos e que está certo, entendeu? Então, assim, é muito duro a gente ver esse tipo de decisão, tá? Então, assim, eu acho que é muito por aí, eu acho que inclusive pela limitação de recursos que o judiciário tem para poder entrar nessas matérias mais complexas, né? Então, e aí acaba tendo algumas decisões favorecendo o Estado. Tá? Então, é muito por aí. Bacana, bem legal, Roberto. Bom, acho que, enfim, deu para entender que você acha uma boa opção a arbitragem com a administração pública, e que a administração pública está indo muito bem, inclusive, na arbitragem, não só com o seu corpo de advogados públicos, e aí o pessoal do NEA e também da PGE de São Paulo, PGE do Rio, vão ficar muito felizes com a sua entrevista, com o seu elogio. Agora, e quais são os principais desafios? Que por hora a gente está em impressão muito boa. Agora, e os desafios? Tem desafio para ser vencido ainda? André, eu acho que assim, o principal desafio assim, não é para os contratos novos, né? Você tem contratos em vigor ainda hoje que são bem antes do Estado começar a aceitar a ideia de discutir as questões da arbitragem. Então, você tinha lá cláusulas totalmente vazias, né? Então, ou seja, ninguém acaba usando a arbitragem. Eu fiz uma provocação uma vez num evento que eu acho que esses contratos, inclusive, precisavam ser aditados para trazer isso daí, né? E aí eu senti uma certa resistência da turma, entendeu? Então, tipo assim, olha, vamos traçar uma régua aqui, né? O que é novo, ok, vamos entrar aqui na arbitragem, a gente não vai lutar contra isso, pelo contrário, a gente vai promover e fazer que isso aconteça. Para os antigos, ainda existe, olha, era assim, deixa assim, o que aconteceu lá é judiciário, né? E eu acho que aí é um desafio, né? Assim, se pudesse aplicar indistintamente para todos os contratos, seria o melhor. Obrigada, Roberta. No começo aqui da sua fala, você citou que vocês celebraram um acordo com a administração pública e que a existência de uma cláusula compromissória deu um conforto para a diretoria, para os investidores, etc. Mas o que você acha, se existe no contrato, um contrato já em vigor, a presença de uma cláusula compromissória, você entende que ela facilita a celebração de um acordo futuro com a administração pública? Ou isso não altera? Assim, se tem uma cláusula de poder judiciário, existe um jogo, né, nessa relação entre cláusulas de eleição de foro e cláusula compromissória? Débora, eu acho que o que acontece muito é o seguinte, assim, os governos se alteram, né? Então, se você tem uma cláusula de arbitragem, eu acho que ele desestimula que um novo governo com uma orientação política diferente, com outros projetos, queira questionar acordos ou contratos celebrados na administração passada, entendeu? Ele sabe que ele vai entrar num ambiente altamente especializado, então que para ele poder questionar determinado tema, ele tem que ter realmente fundamento, não só uma vontade política de desfazer o projeto do adversário político dele anterior, entendeu?
Então, assim, eu acho que isso é super bacana, né, para o investidor privado. É saber que, olha, você quer rediscutir, não tem problema. A gente pode rediscutir, mas você tem fundamento para rediscutir ou é só uma vontade política? Entendeu? Bem legal essa resposta e, enfim, eu fico imaginando também, né, se colocando na posição do mandatário de ocasião, se ele sabe que a briga vai durar 10 anos, ele sabe que o final da briga vai ser assumido pelo próximo. Então ele fala, vamos para a briga, né? Se a briga dura 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que caia na mão dele o problema, né? Então talvez facilite aqui ele se fique mais, vamos dizer assim, à vontade para resolver o problema de uma vez logo, né? Porque, enfim, vai cair no colo dele de uma maneira ou de outra, né? Agora, tem assim, não há a menor dúvida, né, que a arbitragem com a administração pública evoluiu bastante nos últimos anos, já num ritmo bem acelerado, e isso é um motivo, eu acho que a gente tem que sempre destacar e sempre dizer que a administração pública fez muito bem, né, em abandonar medos, né, anteriores, medos tradicionais, eu diria assim, e embarcar nisso para atrair mesmo o investimento privado. Isso, no fundo, é atender o interesse público, né? Mas ainda existem algumas previsões legais que são específicas para a administração pública, que você não encontra em arbitragem comercial entre partes privadas, né? Uma delas é que determina, isso tem algumas legislações, outras não, depende do lugar que você está, mas é aquela que determina que o particular tem que adiantar os custos da arbitragem quando ele quer iniciar adiantar todo o custo da arbitragem quando ele quer iniciar uma arbitragem. E aí a pergunta isso incomoda o particular na hora de começar a arbitragem com a administração pública, sabendo que ele vai ter que adiantar tudo e ele só vai poder ser reembolsado no final, via precatório, sei lá quantos anos depois? André, não incomoda, porque quando você... isso já sai no edital, na minuta do contrato que acompanha o edital, já sai. Então, você já meio que se programa para esse tipo de questão. Não vou dizer que você tem um orçamento para isso, mas você já sai na largada sabendo que, se tiver um litígio, você vai adiantar a conta, né? E, assim, como eu falei, assim, eu prefiro adiantar a conta e ter uma discussão fair e bem feita, né, do que pagar menos, eventualmente, até no judiciário, e tomar um prejuízo muito maior, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão das custas, das despesas no início da arbitragem, da administração pública, no meu ponto de vista, não é um problema, tá? Assim, faz parte do jogo, né? Aquele combinado não sai caro, né? E já foi combinado já no início, lá atrás na licitação, então não tem problema. Então, nessa linha, né, do precatório, das nossas dificuldades com o precatório, tem uma ideia, né, uma hipótese de criar um fundo específico para pagar essas condenações sofridas pela administração pública em arbitragens. Tem um debate constitucional sobre esse fundo, mas afastando um pouco esse debate, você acha que, se esse fundo fosse criado, né, seria uma boa opção para dar mais segurança às empresas e atrair investimento, ou reduzir o custo do investimento? Você vê esse fundo com bons olhos? Débora, assim, eu acho que, se existisse esse fundo, pelo menos para pagar as despesas da arbitragem, eu acho que é alguma coisa que ajuda, porque às vezes essas condenações desses contratos, isso é algo tão grande que eu acho que esse fundo acaba ficando um pouco inviável, tá? E muitas vezes você não consegue nem o pagamento, às vezes ele tem que resolver isso via tarifa, via prorrogação de prazo da concessão para poder pagar, porque às vezes os montantes são muito, muito elevados, né? Você deixar um dinheiro parado num fundo, acho que talvez não seja o melhor para o Estado. Mas, evidentemente, que pelo menos se você tivesse alguma previsão nesse sentido, até com relação ao adiantamento dos custos da arbitragem, seria algo a mais que ainda melhoraria ainda mais o conforto do investidor de entrar no projeto. Tá? Eu acho que vem agregar, com certeza. Essa é uma ideia que eu nunca tinha pensado, de o fundo ficar, na verdade, limitado, né, ou vinculado às despesas da arbitragem em si, mas que é uma ideia que parece muito boa e talvez possa até contornar um pouco a previsão constitucional, né? Porque a previsão constitucional precatória é para condenações, né, da administração. Quando a administração quer iniciar a arbitragem e pagar os custos da arbitragem, não é uma condenação propriamente, né? Então talvez tenha até um caminho
legal direto aí que, enfim, vou até sugerir isso para os meus amigos procuradores para ver o que eles acham a esse respeito. Uma das qualidades da arbitragem, Roberto, é a confidencialidade, né? Todo mundo sempre fala disso, todas as pesquisas internacionais colocam a confidencialidade como quarto ou quinto fator que leva as partes a escolher a arbitragem, mas na arbitragem com a administração não tem confidencialidade, né? A administração, sujeito ao princípio da publicidade, não tem a confidencialidade. Como tem sido para você essa experiência de arbitragem sem confidencialidade, né? Eu acho que existe um debate hoje no Brasil a respeito da confidencialidade e talvez a experiência com a arbitragem com a administração possa contribuir nisso, de dizer, olha, gente, tem a arbitragem sem confidencialidade e ela pode ser boa, ela pode ser ruim, não sei, mas talvez a gente possa aprender um pouquinho com essa experiência até para descobrir se a confidencialidade é tão importante assim ou não na arbitragem de particulares. Então, como é que você vê essa questão, né? Arbitragem sem confidencialidade, com a administração pública, se fosse entre partes privadas, a confidencialidade seria muito importante, você ia querer mesmo de qualquer maneira, ou você, por exemplo, poderia abrir mão de algumas coisas, né? Então, mantém a confidencialidade, mas a sentença pode ser publicada, de repente o nome dos árbitros que preferiram a sentença pode ser publicado, enfim, como você enxerga todo esse assunto a respeito da confidencialidade na arbitragem, Roberto? André, assim, na administração pública, eu acho que a questão de ela ser pública, né, aberta, sinceramente, acho que é muito bom, né? Eu acho que situações parecidas, né, vão surgir, né, na administração. Eu acho que você ter o acompanhamento da arbitragem e ver o que vai sair ali, pode talvez até evitar novos litígios sobre o mesmo tema, né? Você pode até desencorajar a administração de adotar decisões como aquela, se tiver, ou a administração, ou o próprio particular, tá? Ou seja, eu sei que as concessões da terceira etapa das rodovias federais, quase todas elas entraram em arbitragem, e existe um acompanhamento aí dessas arbitragens, né? Ou seja, porque ela traz efeito em todas essas concessões desse período, né? Agora, então, assim, acho que tem esse lado positivo, né? Ou seja, de você meio que educar tanto o particular quanto a administração com relação a determinados temas. Então, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, como é que foi decidido, eu acho que ela vai pautar um pouco o que vai virar uma jurisprudência para ambas as partes, né, para que aconteça. Sob o ponto de vista privado, assim, aí é caso a caso, André, assim, tem questões que são super sensíveis, que podem afetar aí a avaliação de mercado sobre um determinado ativo, que pode ter um efeito muito pesado, entendeu? Então, assim, tem lá suas razões. Agora, eu sou a favor, assim, que pelo menos, assim, que observado um determinado lapso temporal, né, que você pudesse divulgar pelo menos as sentenças arbitrais, né, com o nome dos árbitros, advogados envolvidos, eu não vejo problema. Assim, a questão de ficar hermético, fechado, ninguém sabe, para a vida inteira, isso eu acho, assim, eu não gosto muito, sabe? Mas, assim, talvez respeitado um lapso temporal, até para você permitir aí que os efeitos sejam amenizados no tempo, talvez seja uma solução. Mas essa é uma questão super polêmica, André. Assim, se você falar com 5 advogados vão ter 5 opiniões diferentes. Né? Mega complexo aí. Roberto, sobre esse ponto, até ano passado, ano retrasado, acho que talvez ano retrasado, tanto o SEBAR, quanto o Câncer-CBC, quanto a CCI, aí talvez sob outro aspecto, lançaram projetos, né, de estudar essa questão da publicidade das sentenças, de como fazer, o projeto do SEBAR envolvia, a princípio, todas as câmaras, como é que a gente poderia trabalhar juntos para que todas tivessem um caminho único para publicar sentenças, ou para tarjar sentenças, e no meio desse estudo,
todo mundo percebeu, todas as instituições, que a gente teria que olhar isso não só sob a ótica da arbitragem, mas sob a ótica da LGPD. Então, na hora de tarjar a sentença, a gente teria que criar critérios muito rígidos para que não escapasse nenhum dado pessoal que pudesse gerar algum tipo de conflito. E a CCI agora tem esse projeto, né, de publicação de sentenças após 2 que já está em vigor, e acabou, então, também, em função da lei, contratando uma empresa para fazer essas tarjas, né, em vez de assumir pessoalmente essa responsabilidade. Porque há anos atrás, eles publicaram um extrato, né, de um caso, e era de um mercado específico, e mesmo estando o extrato inteiramente tarjado, os players daquele mercado puderam identificar qual era a disputa. Então, eu acho que essa questão da publicidade, a gente tem que continuar refletindo, e se a gente puder, né, de novo, fazer essa discussão entre todas as câmaras, porque aí a gente compartilha a experiência de cada câmara, como essa da CCI, que certamente as nossas câmaras nacionais não tiveram, para poder publicar sentenças de uma forma efetiva, né? Até recentemente, todas as câmaras fizeram comentários à publicidade, né, da CVM, né, como fazer essa publicidade. Então, a partir de que momento você revela, o que você revela, e as arbitragens já em andamento, que também afetam minoritários, direitos de minoritários, essas a gente ignora ou revela todas a partir da vigência. Então, assim, aí você vê assim, só numa análise a gente criou lá na CCI uma task force para analisar, e 15 pessoas conseguiram surgir com diferentes questões de um projeto que é super positivo, né? Mas a forma de fazer realmente é que eu acho que a gente ainda precisa estudar e chegar num denominador comum para que a gente tenha mais segurança jurídica, a gente tenha segurança das decisões e para pautar também os agentes privados na própria elaboração dos contratos. Então, acho que realmente a gente talvez agora saindo dessa nossa fase de isolamento e que outras questões se tornaram mais prementes que essa, né? A gente volte a discutir isso, ou reacenda esse debate no SEBAR, e aí sim, seria ótimo poder contar também com os usuários da arbitragem para ouvir, né, a opinião de vocês sobre o que publicar, o que não publicar. Então, essas são as minhas visões sobre essa questão, que como você disse, cada um vai ter uma visão, e foi exatamente o que a gente viu nesse grupo da CVM. Cada pessoa, para cada dispositivo, tinha uma visão diferente de como interpretar. Então, deixando então um pouquinho de lado esse ponto da publicidade, vamos falar um pouquinho do perfil do árbitro. Então, você tem um perfil assim que você prefere, de um advogado experiente, um professor naquela matéria, uma pessoa com experiência no seu ramo de indústria, ou para você, né, um dos critérios mais importantes é a disponibilidade, uma pessoa que congregue, né, se é que isso é possível, essas características. Qual é o seu árbitro preferido? Débora, assim, eu até respondi numa pergunta anterior que eu preferia 3 árbitros, né? Às vezes, o bom de 3 árbitros é que você pode colocar 3 perfis diferentes, né? E aí que é bacana, que todo mundo faz, né? Todo mundo pesquisa aí a vida do árbitro, a experiência do árbitro, né? Qual é o background do árbitro. Então, às vezes, parece aqueles filmes americanos que você tá escolhendo os jurados, né? O perfil dos jurados. Um pouco a gente faz isso, né? Então, assim, não tem um perfil ideal. Assim, o que a gente sempre busca olhando o currículo dos árbitros, né, se ele teria condições de responder aquela questão que foi colocada para análise da Câmara Arbitral, né? Então, assim, então, assim, você pegar uma pessoa que tem um perfil acadêmico assomado com a prática, muito bacana, né?
assim, a gente prefere muito assim, que tenha esse mix, né? Tanto do acadêmico com a parte prática, né? Mas, de qualquer forma, não existe assim um preconceito, não, é só professor, não atua na prática, que eu acho que até que no Brasil tem pouca gente que é dessa forma, né? Mas assim, assim, o principal, realmente, o que a gente olha é se o árbitro ele teria condições de analisar a questão colocada em litígio. É muito mais nessa linha. E aí eu vou fazer uma pergunta em cima dessa. Você já teve algum caso de árbitro engenheiro? Porque eu tive uma experiência com um tribunal arbitral composto por 2 advogados e um engenheiro, e foi uma experiência muito positiva. Ainda não, viu, Débora? Assim, as questões que a gente tem colocado aqui, que foram objeto de arbitragem, às vezes são questões extremamente complexas, envolvendo questões de engenharia complexas, e aí eles têm se apoiado em peritos, né? Que traduzem para eles ali o objeto da controvérsia. Agora, eu não vejo nenhum problema, sinceramente, eu não vejo nenhum problema. Eu sei que tem árbitros hoje totalmente habituados com a arbitragem, que participam ativamente. Participei de mediação já com um mediador, né? Engenheiro, que já sabia também das técnicas de mediação, né? De como é que fazia para você conciliar as partes em torno de uma questão de engenharia, mas assim, então eu não tenho problema nenhum. Ainda não tive nenhuma arbitragem, as arbitragens todas por advogados, auxiliados por engenheiros. Obrigado, Roberto. Eu estava ouvindo vocês discutirem a questão da publicidade, das decisões e também da consulta, né, da audiência, da consulta pública feita pela CVM para alteração da Resolução 480. E eu tive a oportunidade de dar uma breve contribuição, né, nesse debate, que primeiro a OCDE queria fazer um relatório para sugerir potenciais alterações na legislação societária brasileira para melhorar os direitos dos acionistas minoritários, né? Sobre a ideia de que se você dá mais direitos aos acionistas minoritários, o mercado acionário fica melhor regulado, com maior governança. E aí eles me convidaram, eu fui consultor lá desse projeto, e fizemos lá um estudo, e publicamos esse estudo. E aí, com base nesse estudo, a CVM decidiu melhorar, vamos dizer assim, né, o nível de informação disponível ao mercado sobre os litígios que afetassem todos os acionistas, né, ou um número muito grande de acionistas. E, em tese, é muito interessante a ideia, né? Como a Débora falou, mas na hora de você botar isso na prática, cada palavra que você usa é um desafio danado, né? E a diretoria da CVM fez essa proposta de resolução, e as manifestações recebidas, né, sugestões foram muito interessantes, muito boas, e é muito interessante como é que cada um lê o dispositivo e pensa um negócio diferente. Então, essa mistura, assim, é muito bacana, enfim, eu acho que depois a diretoria vai decidir o melhor caminho, eu tenho certeza que vai ser positivo pro Brasil. Agora, eu estava ouvindo você falar também sobre os árbitros, e aí fiquei com uma outra dúvida, que é o seguinte, e essa outra dúvida não está no nosso script. Às vezes a gente cria umas perguntas assim do nada também, para ver se a gente consegue pegar o diretor jurídico aqui despreparado. Também não é só pergunta fácil. E é o seguinte, você estava dizendo assim, não, a gente gosta de um árbitro e tal, ou de uma árbitra que tenha condições de julgar o caso. O que acontece no Brasil, muitas vezes, é um número muito grande de arbitragens em poucos árbitros, né? Isso tem um efeito, no meu ponto de vista pessoal, ruim, né? Porque isso acaba que concentra o mercado de árbitros, isso tem um impacto na diversidade também, porque esses árbitros, que com muitos casos são árbitros
um pouco mais experientes, né, da faixa dos 60, são todos homens, então impacta a diversidade também. Enfim, só que é aquele negócio, né? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou virar árbitro de 30 casos. Não é assim. O cara recebe indicação. E aí eu vejo muitos clientes, às vezes, reclamando disso, mas na hora de indicar, indicam os mesmos. Então, a minha pergunta para você é, por que indicar os mesmos? Essa pergunta é excelente, André. Evidentemente que a escolha é sempre feita aí em conjunto, né, do cliente e o advogado. E também essa questão da quantidade de arbitragens que um determinado árbitro tem aparece na discussão, né? Mas, assim, por outro lado, aquele árbitro que tem muita arbitragem, né? Às vezes ele fica super atarefado e aí você tem, às vezes, dificuldade de agenda, né? Às vezes até pode demorar uma decisão, mas, por outro lado, também tem a experiência do árbitro, né? Então, às vezes, em arbitragens complexas, muito aguerridas, né? Que você sabe que vai ter chicana do outro lado, entendeu? Então assim, você ter árbitros experientes, né? Você vê eles colocando ordem na bagunça, né? Então, assim, isso é essencial. Então, assim, por isso que eu falo, não tem uma receita de bolo, né? Então, assim, é caso a caso. Você olha, a parte contrária é um chicaneiro, quanto mais, todo mundo sabe que ele gosta de fazer confusão. Então, assim, a gente vai precisar de um árbitro muito experiente, com a mão firme, para poder botar isso no trilho. Então, assim, por mais que às vezes ele tenha muita arbitragem, acaba acontecendo, André. Assim, a verdade é essa. A gente acaba escolhendo, né? Agora, nas arbitragens que não são, que você já está enxergando que você não vai ter muito problema, né? Ou seja, que vai ser uma arbitragem normal, né? Normal no seguinte sentido de não muita chicana, né? Aí, assim, isso pesa, né? Então você fala, olha, tem um fulano de tal que está aí, o sujeito é indicado em quase todas as arbitragens. Aí fala assim, poxa, mas a gente quer andar rápido com isso aqui? Talvez seja o caso de não escolhê-lo, né? Então isso pesa, assim, tá, André? Então, assim, seja para um lado, seja para o outro, depende muito da situação do caso, tá? Então, Mas, assim, o que é importante as pessoas saberem é que os clientes também enxergam isso, né? Estão vendo isso acontecer, e toda vez que chega a lista, chega o mesmo árbitro, a gente questiona os advogados por que está ali de novo. Então, assim, não só os advogados que militam aí na área, né? Então, assim, os clientes já estão enxergando isso também, tá? E a gente está fazendo o filtro. Bem legal, Roberto, obrigado. Eu, enfim, de maneira geral, entendo totalmente, né, porque algumas pessoas mais experientes têm muitas indicações, né? Afinal, o cara tem mais experiência, ou a mulher, né, tem mais experiência, enfim, tem mais tempo de estrada, é natural, né? Só que tem algum momento, tem um número mágico lá que começa a ser um pouco demais. E aí eu acho engraçado, sempre quando conversa com o cliente, com a parte, isso vale para a confidencialidade também. É sempre assim, todo mundo é a favor, mas quer que o outro faça primeiro. É assim, não, a gente quer que divulgue as sentenças todas. Não a minha, mas o outro lado divulga. Eu também acho que a gente tem que, né, abrir o mercado de arte. Começa você aí do lado, tem um pouco isso também. Agora, vamos eu te fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, você tem alguma experiência, assim, a gente falou muito assim de arbitragem, mas falou um pouco em tese. Tem alguma experiência que você queria, uma experiência com arbitragem que você acha interessante dividir com a gente, compartilhar com a gente, o que você puder contar, claro, né? Não, teve uma arbitragem que eu, inclusive, atuei como advogado, né? Isso tem alguns anos atrás, em que estava, inclusive, no escritório Valde ainda, que a gente ganhou, né? Eu acho que eu perdi alguns anos de vida nessa arbitragem, que ficou uma coisa. Você tinha uma cautelar preparatória da arbitragem, e essa cautelar rendeu um absurdo no judiciário, troca de jurisdição, saindo da estadual para federal, e uma briga enlouquecida. E
logo depois da sentença, a gente ganhou, e aí levaram a discussão para o judiciário, e foi um outro estresse lá no judiciário, mas acabou resolvendo um acordo, porque eu acho que quando o processo arbitral ele foi tão bem conduzido, né, e a sentença foi tão bem fundamentada, que eu acho que a parte contrária levou a questão para o judiciário muito mais para puxar um acordo, né? Porque eu acho que se levasse a discussão de mérito dentro do judiciário, eu acho que ia ser covardia, porque os árbitros eram sensacionais, a sentença foi muito bem feita, e eu acho que o judiciário também já estava dando sinais de que não era legal você que foi voluntariamente para uma arbitragem, agora que você não ficou satisfeito com o resultado da arbitragem, você ia buscar uma segunda instância no judiciário, né? Acho que esse apoio do judiciário também é muito importante para que as arbitragens sejam efetivas, né? E houve nesse caso. Então, assim, foi muito bacana. Estou com cheio de cabelo branco por causa dessa arbitragem, mas tudo bem. Bom, eu acho que assim, todos nós temos essas histórias de guerrilha, né, da arbitragem, onde a gente tem que penar para fazer prevalecer a sentença. Eu tive um caso como árbitra, que também eu tive essa nítida sensação de que as partes foram para anulatória, no meu caso, para tentar forçar um acordo, né? E como elas não conseguiram a tutela inicial, a cautelar, fizeram um acordo em seguida dessa, porque o juiz não me lembro, apoiou, né, a decisão, falou, olha, não tem, isso que vocês estão enxergando aqui não existe, nós não vamos suspender a decisão. Então isso, assim, ajudou aquela parte que tinha perdido e que, assim, a perda desse caso deixaria numa situação muito desconfortável, a conseguir talvez um acordo melhor, meio que na ameaça de, se você não fizer acordo, eu vou continuar aqui, a gente vai acabar nunca com esse processo, mas, enfim. Agora a gente já perguntou bastante para você de qual o seu perfil de árbitro predileto, e agora a gente queria saber qual é o seu perfil de advogado, né? Quando você vai contratar um escritório externo, um advogado externo, o que você busca? Quais são as qualidades e habilidades desse escritório que você busca quando você contrata esse advogado externo de litígio, no nosso caso? Boa pergunta. Assim, na verdade, o primeiro requisito que a gente busca é que o advogado conheça o nosso negócio, né? Conheça o contrato, né? Ou seja, se não conheça, já tenha trabalhado em alguma situação similar, né? Como eu disse, assim, as questões que a gente leva para a arbitragem nesses contratos de concessão são questões extremamente complexas, né? Então, você sentar com um advogado, às vezes o advogado é até puro contencioso, mas não conhece o setor especificamente. Você tem que fazer um learning curve enorme para ele poder pegar os detalhes do tema, até poder encaixar um argumento bom, né? Então, a gente procura, inclusive, estabelecer parceiros, né? Nós temos parceiros que já trabalham conosco há muitos anos, né? Que conhecem as nossas atividades. Então, toda vez que vem algum questionamento com relação a algum contrato nosso, é muito mais rápido, né? Você vira a chave muito mais rápido, ele passa a se concentrar especificamente no argumento da parte contrária, não tem que aprender o que aconteceu, como é que funciona desse jeito, por que está lá, entendeu? Então, assim, esse é um drive muito importante, né? Então, conhecer a nossa atividade, né? O nosso negócio. E, evidentemente, ter aí as habilidades de um contencioso de alto nível, né? Então, estabelecer a estratégia de forma a atender o cliente, também não gerar um embaraço dentro da arbitragem, ou seja, você via muito antigamente o advogado de contencioso entrando em arbitragem e atravessando um monte de petição, como acontece no judiciário, né? Então, assim, hoje em dia você vê que os advogados já estão muito mais habituados e sabendo que tem o momento certo, a hora certa, então tem que saber essa medida, sabe? Então, por aí.
E uma última questão, você alguma vez esteve do lado do advogado que usou as táticas de guerrilha para dar andamento a alguma arbitragem? Você foi o guerrilheiro alguma vez nos seus casos, como CCR? Olha, eu sempre fui a vítima, viu? Estou sempre brigando com os guerrilheiros do outro lado. Mas é assim, o bacana, né, que a gente está acompanhando hoje em dia, exatamente assim, a evolução da arbitragem no Brasil. Então, o advogado que faz a guerrilha do outro lado acaba ficando mal visto, assim, é um sentimento que eu tenho, entendeu? Acho que os árbitros enxergam isso muito claramente, né? E acabam colocando limite, né? Coisa que no judiciário não acontece, aqui eles acabam colocando limite, né? Então, assim, olha, chega, para. Então, assim, né? Não, para aqui, né? Então, assim, o judiciário eu já vi advogado que a tática dele era: você atravessava uma petição, ele atravessava 3 ou 4 petições, então sua petição ficava debaixo da pilha e não era apreciada, né? Isso na arbitragem não acontece, né? Então, é por aí. Eu trabalhei no escritório que peticionava em amarelo, porque na hora que você queria achar a sua petição para juntar, antes você falava assim, é aquela amarelinha ali na pilha, você achava na pilha da juntada e pedia para juntar, era mais fácil, era uma tática que não era de guerrilha, era uma estratégia de juntada de petição, mas eu acho que você tem toda a razão, os árbitros os árbitros já sabem, você já entra na arbitragem falando, já com aquele receio daquela parte, ou daquele escritório que você sabe que vai causar problema. Então, sim, eu sou totalmente a favor de uma condução tranquila, né? Débora, você vê na parte de especificação de provas também, às vezes, você vê que a parte pediu todas as provas possíveis e imaginárias, sem saber direito o que ele quer, para causar uma confusão, e aí você vê, a maioria das vezes, os árbitros deferem para evitar a discussão de cerceamento de direito de defesa, mas já sabe que o cara que está fazendo isso já não tem o direito lá a essas coisas. Né? Então, assim, isso é muito bacana, né? Porque essa visão que eu gosto da arbitragem, assim, os árbitros enxergam esse negócio de uma forma muito clara. Né? Então, eu acho que os guerrilheiros acho que não se dão bem na arbitragem, viu? Pô, muito bem, Roberto. Obrigado pela sua entrevista. Acho que são essa clareza com que a parte se manifesta. Acho que isso tem um valor imenso para qualquer nível de advogado, para o cara que está começando agora, para os mais experientes. Então, eu vou pedir para uma palavrinha final de todo mundo, começando pela Débora, depois o André e, por último, você, Roberto. Débora. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de participar dessa entrevista com o Roberto, com o André, e certamente, como SEBAR, como CCI, nós chamaremos vocês para outras oportunidades, como o CMA também, para que a gente continuar esse debate e para que ele renda frutos, né, de publicidade das outras áreas que a gente discutiu aqui. Obrigada. Bom, obrigado, Lauro, mais uma vez. Enfim, meus parabéns repetitivos e contínuos a essa iniciativa que você desenvolve. Prazer estar com a Débora mais uma vez, que eu já conheço há uns bons anos aí, e nossa presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação da CCI Brasil, papel muito importante, em boas mãos. E ao Roberto pelo tempo, pela disposição e por tudo que falou aqui. Eu aprendi bastante com o nosso papo hoje, coisas que eu tinha uma impressão, mas foi muito bom confirmar, e coisas que eu nunca tinha pensado e que descobri hoje. Foi muito bacana mesmo, gente. Obrigado. Eu queria agradecer ao Lauro, ao Débora, ao André pela entrevista. Eu acho que o papo não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo muito gostoso. E estou aqui à disposição, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia sobre o tema, que eu tenho muito carinho e gosto muito. Um grande abraço a todos.